Uma pergunta que eu recebo bastante é: como estimular o comportamento criativo e a proatividade? Muitas pessoas querem saber como desenvolver esse potencial. E isso é o que eu vou falar hoje no Pergunte a Psi. A proatividade é uma característica essencial para quem quer se dar bem na vida, para quem quer ser promovido, para quem quer ter sucesso na convivência social. E ela é uma característica que faz com que as pessoas consigam tomar atitudes corretas no tempo ideal. Ou seja, ela está muito entrelaçada com a ideia de assertividade, que é a gente saber dizer não, que é a gente saber dizer quando algo está incomodando, que é a gente saber dizer quando a gente prefere que essa bolsinha fique aqui do que aqui. Ou seja, é uma maneira de se expressar de forma adequada. É uma característica muito desejada pelos profissionais. Por quê? Porque faz com que a pessoa seja resolutiva, ou seja, apresente resultados, apresente ideias, apresente estratégias de resolução de problemas. Então, a proatividade, ela é muito cobiçada por todos os profissionais. Não só profissionais, os estudantes também, eles querem ser proativos, eles querem produzir, eles querem conseguir dar conta de estudar o conteúdo daquela semana ou daquele semestre. Então, a proatividade, ela faz com que a pessoa mantenha foco, que ela consiga estabelecer metas e também cumpri-las, faz com que a pessoa consiga antecipar problemas e, melhor ainda, já vem com a solução. Quem não quer ter um profissional proativo em sua equipe? Qual professor não quer ter um aluno proativo na sua sala de aula? Então, pessoal, como alcançar a proatividade? Número 1, sair da famosa zona de conforto. O que é sair da zona do conforto? Sair daquele local em que está tudo confortável, mas eu estou paradinho. Vocês já devem ter ouvido falar que para conquistar algo, a gente tem que sair dessa zona de conforto. Infelizmente, tem pessoas que se adaptam e ficam ali, né, na zona de conforto até quando as coisas estão ruins. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a zona de conforto, o conforto quer dizer que é confortável, que eu estou ali igual madame. Não, às vezes a zona de conforto é algo muito pequenininho, é algo que eu controlo, mas é pequeno no sentido de possibilidades de atuação, possibilidades de crescimento e de conquistas. Então, o primeiro passo para ser proativo é sair dessa zona de conforto, não ter medo de ousar, não ter medo de pensar, de inovar. O segundo passo é cercar-se de pessoas que também são proativas, né? A gente absorve um pouco de características de todos aqueles que a gente convive muito. Então, quando a gente se cerca de pessoas proativas, obviamente a gente vai conseguir ser mais proativo. Terceiro ponto, planejamento. Nada flui se não houver um planejamento. Lembrando que esse planejamento não necessariamente é um planejamento rígido, tem que ser assim. Não precisa ser muito metódico e rígido, pode ser um planejamento flexível, mas ele tem que haver. Nesse planejamento, a gente precisa estabelecer metas curtas ali, estabelecer início, meio e fim das tarefas, dos projetos, valorizar mais a minha motivação interna do que agentes externos. Dando um exemplo bem simplesinho, tem chovido muito, então eu vou parar de fazer atividade física? Não, porque a minha motivação para fazer atividade física é a minha saúde, é o meu bem-estar, é o meu emagrecimento, é o meu tônus muscular. Então, mesmo estando chovendo, eu vou de guarda-chuva para a academia ou vou fazer minha caminhada independente de estar tomando um chuvisco. Por quê? Porque a minha motivação não vem do tempo ensolarado ou da noite com um belo luar.
A minha motivação vem de dentro de mim. Exercendo a proatividade no trabalho, seja pontual, não espere por ordem, se antecipe. Invista em si mesmo, seja no seu uniforme, né, na sua apresentação pessoal. Isso é importante, gente. Eu já vi muitas vezes pessoas dizendo assim, não pode rotular pela vestimenta. Óbvio que não, nós somos muito mais do que a nossa vestimenta. Mas um funcionário que vai com o uniforme limpinho, que vai todo alinhado para o trabalho, ele se destaca dentro da empresa. Conhecer a empresa que você está trabalhando, conhecer metas da empresa. Todas as empresas, elas são instituições que possuem metas, objetivos, então conhecer a empresa é super importante. Falar apenas o necessário, uma dificuldade que eu teria. Esse falar apenas o necessário é manter o foco. Se eu estou naquela empresa para dar um treinamento, então eu tenho que chegar, dar o meu treinamento muito bem dado, da melhor forma que eu puder, porque eu me planejei para isso, e eu não preciso ficar de conversinha paralela, porque isso pode tirar o meu foco. Então, falar apenas o necessário. Comportamento criativo é uma habilidade muito importante em qualquer área de atuação. Não é só para artistas, não é algo que só eles se beneficiam. Por quê? Porque toda a atuação requer a habilidade de tomada de decisões. Então, o comportamento criativo, ele é muito bem avaliado em qualquer atuação, né, que você estiver, seja como estudante ou em qualquer profissão. Como estimular a criatividade? Tem gente que fala assim, eu não sou criativo, eu não consigo ter ideias. Tem pessoas que já são naturalmente mais criativas, outras não. Mas como estimular seria permitir que as ideias fluam, seria dar tempo para que as ideias fluam, seria relaxar um pouco. Eu sempre falo muito do eu tenho que nós precisamos evitar esse pensamento de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque isso gera tensão. E essa tensão, ela pode ir nos engessando e pode ir inibindo o nosso comportamento criativo. Então, uma dica para deixar que as ideias fluam é você ter tempo, um tempo livre, que seria mais ou menos como um ócio criativo. O que é o ócio criativo? Eu estou aqui sem fazer nada, aqui na mesa, aguardando meu próximo paciente. De repente, uma ideia para um vídeo, para o canal Mentoreando. Né? Então, o ócio criativo é um momento que você não está fazendo nada, mas que as ideias surgem. Por que as ideias surgem? Porque você leu, né? Você está ali naquela área de atuação, você tem conhecimento, então as ideias elas vão surgindo, elas vão brotando se a gente permitir que isso aconteça. Então, aquela ideia de que a gente tem que estar sempre ocupado, ela é uma ideia que pode até mesmo nos adoecer. Nós temos que ter um tempo livre, até para sermos bons profissionais. Dentro da criatividade está a inovação. O que é inovar? É dar vazão ao que é novo. Essa inovação ela é capaz de reduzir o estresse, aumentar o bem-estar, diminuir até mesmo os sintomas de ansiedade, e ela requer de nós uma flexibilidade. Como eu disse, nada de muita rigidez. Precisamos alimentar a possibilidade de ser criativo. Como que eu vou ser criativo? Ousando, flexibilizando. Então as coisas não têm que ser sempre do jeitinho que eu imaginei. Às vezes elas fazem algumas curvinhas e nessas curvinhas surgem ideias. E aí, gostou do nosso papo de hoje? Deixe aí suas dúvidas, suas perguntas nos nossos comentários, que nós vamos te responder no nosso Pergunte a Psi.